Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades das Safras, esse quadro em que a gente roda Brasil afora para saber como é que está a situação dos principais cultivos semeados em solo brasileiro. E vamos diretamente para Paracatu, em Minas Gerais, conversar com o João Luiz Pinton, que é produtor rural lá do município. Seja muito bem-vindo, João. Opa, prazer é todo meu estar com vocês aí. Bom dia. Bom dia, João. João, como é que está o desenvolvimento da safrinha por aí? Em quais estágios que a gente vê as principais, em quais fases que a gente vê o milho aí nos principais talhões, nas principais áreas? Aqui em volta aqui em Paracatu aqui, já está do meio para o final já. Então, Uhum. 50% das lavouras já estão salvas de milho, já está bem salva já. E tem 50% ainda dependendo de uma chuvinha aí, se viesse alguma chuva agora. Mas aqui já faz 35 dias que já não chove. Então, esse milho que foi plantado um pouco mais à tarde aí, mais atrasado um pouquinho, ele vai sentir um pouquinho, aí vai dar uma queda na produção. Não vai ser a produção esperada, não. Agora o sorgo já vai ter uma produçãozinha melhor um pouco, não é verdade? Porque já é mais resistente, então já está mais adiantado já. E, João, pensando inicialmente na média de produtividade que se tinha para o milho safrinha e para agora, já que a gente está, então, 35 dias sem chuvas aí em Paracatu e olhando para esse milho que foi plantado mais no tarde, de quanto que a gente saiu inicialmente da expectativa de média de produtividade e quanto que se observa agora, o que pode render essa safrinha? Vai dar uma quebra legal aqui, viu? Vai dar uma quebra complicada aqui, assim, porque o nego esperando a média, assim, de uns 120 sacos para cima, uns 120 sacos. Eu acho que vai tirar uma média de 80 sacos agora, vai ter que rebolar, viu? Não é fácil, não. E olhando para isso, né, e pensando nos custos de produção, quanto que ficou em sacas por hectare o custo de produção dessa safrinha e quantas sacas de milho o produtor vai ter que desembolsar para pelo menos então cobrir esse custo ou ter alguma Olha, margem? no meu caso aqui, mais ou menos aqui, o milho, eu gastei a média aí, foi de uns R$ 5.500. Tive que fazer aplicações para cigarrinha, 7 aplicações para cigarrinha, foi complicado aqui, a cigarrinha aqui tá difícil, você entendeu? Hoje, se você vender um milho hoje aqui na nossa região, aqui, R$ 45, por exemplo, que o povo está falando aqui, vai gastar 122 sacos, então as contas não fecham. E se for a questão do sorgo, o sorgo aí, meu sorgo está 3.000 conto por hectare, ficou. Eu tenho que 80 sacos a R$ 37, mais ou menos, vai ficar. Então, as contas de safrinha não fecha esse ano aqui não, viu? Não fecha não. Vai trocar, se nós trocar 6 por meia dúzia, tá excelente. Para a soja, no seu caso, João, você comentou um pouquinho antes da gente entrar ao vivo que você, ao longo da colheita da soja, já foi vendendo alguns volumes. Você conseguiu garantir um preço melhor lá atrás? Conseguiu ter uma margem de lucro, né, já que a gente tem agora esse preço bem mais abaixo nesse momento? Como é que foi para você em relação à soja? Letícia, eu fui vendendo, eu vendi um pouco, logo comecei a colheita, não tinha travado, feito nada futuro, nada, não tinha feito nada não. Então logo começou a colheita aqui, os preços já estavam 155, já fechei um pouco, e o restante, a hora que caiu para 133, aí eu fechei o resto da minha safra. Fiz a reunião aqui com a família aqui, falou, não, gente, ou fecha ou não fecha, né? Porque senão não fecha a conta. Aí acabamos fechando, ainda fechei uma média de R$ 145 ainda, a saca. Então, consegui fechar meus custos e ter uma lucratividade mínima, sabe? Porque era própria. Agora, se for área arrendada, não fecha a conta também não, viu? Área arrendada aí, muita gente pagando aí um arrendo mais alto aí fica devendo. Ou seja, muitos vizinhos seus aí deve estar passando por essa situação, porque deve ter aí um percentual do pessoal que arrenda a terra. Isso, com certeza, com certeza. Não fecha a conta, não fecha a conta. Muita gente, a hora que começou a queda da soja, esperou, achou que não ia nesse patamar aí muita gente não fechou. Tem muita gente para fechar a soja ainda, vender soja ainda. Então tá passando uma apurinha aí, sabe? Não fecha a conta, não. Vai ficar devendo. Principalmente terra arrendada, né? Terra arrendada, você pagar a renda aí tem nego pagando 14 sacos ainda, 15 sacos aí que não fecha a conta mesmo, porque os insumos nós compramos muito caro lá atrás, né? O semente, soja, o adubo, então foi o vilão do negócio, você entendeu? Então ficou caro para nós. Então, e agora o que? A gente plantou para vender acima de 160, né?
e agora vender a 117, inviável, né? E pensando ainda no milho, voltando um pouquinho, você comentou da cigarrinha, você teve que fazer, só no seu caso, você teve que fazer 7 aplicações contra a cigarrinha. Esses ataques contribuíram também para diminuir um pouco essa média de produtividade ou não, essa redução, né, do que era previsto inicialmente de 120 sacas por hectare, agora se pensa já em 80 para a safrinha de milho. Isso é mais por causa do clima ou tem uma influência desses ataques da cigarrinha também, João? Não, no meu caso aqui específico aqui, não, eu consegui controlar bem, segurei, não tive nenhum enfesamento aqui, foi bem tranquilo. Então, foi bem, não foi não. A questão aqui é climático mesmo. A chuva cortou, então aí faltou o milho mais final. Mas o primeiro milho vai produzir bem, 50% primeiro plantado nas primeiras áreas, vão produzir esses 120 sacos aí, mas e por quê? Mas a gente plantemos também na esperança de vender pelo menos o milho a R$ 70, né? E agora, aqui no nosso município aqui, ele está ofertando R$ 45 no milho. Aí também saiu fora da casinha o negócio. E aí, olhando para esse cenário, né? No seu caso, a soja você ainda conseguiu ter um pouco mais ali de agilidade na venda e garantir os preços ali enquanto estavam um pouco melhores. No caso do milho, agora a gente vê esse cenário de derrocada, né? De já sair ali, né, para trás, né, do que seria possível para fechar os custos de produção, sorgo na casa do empate. Quando a gente olha para frente, João, o que se planeja, o que você vê aí para as próximas safras, como que você já está olhando para esse cenário, né, de menos dinheiro entrando, né, e o que vai se fazer com essas áreas aí que necessitam de plantio futuramente? Pô, aí eu já estou no meu planejamento aqui já, safrinha zero o ano que vem, porque não tem como. Então eu estou me planejando o seguinte: plantar uma soja de ciclo médio e tardio, para ver se eu consigo uma produção melhor de soja, e depois trabalhar uma palhada lá, uma brequiária, um milheto, cuidar do meu solo bem, para ver se eu faço uma produção melhor só na safra de verão normal mesmo, porque a safrinha, por enquanto, vai ficar inviável. Não adianta plantar para levar prejuízo, é complicado, não é verdade? Então, apesar até a soja, a gente não tem perspectiva boa para a safra que vem, porque a gente não está vendo nenhuma luzinha no fundo do túnel, né? Então, está muito complicado para os produtores aqui. A gente conversa aqui, todos os produtores desanimados, né? Com o que está acontecendo nesse mercado mundial e a gente fica sem saber o que fazer. Então, todo mundo com o pezinho no chão e vamos devagarzinho aí. Essa é o meu. Eu estou tentando seguir esse cronograma aí, sabe? Não fazer safra no ano que vem e ir para a soja ciclo médio e tardio para ver se eu consigo uma produção maior e ficar mais quieto nesse esquema aí. E com o pessoal que você conversa aí da vizinhança, outros produtores de Paracatu, existe também essa mesma programação, ou pelo menos se pensar, né, em optar por outra cultura, ou fazer a soja, como você disse, depois fazer uma cobertura verde, ou não, ainda tem uma parcela de produtores que vão apostar na safrinha, mesmo com esse cenário? Bem pouco, viu? Só alguns pivôs, pode fazer alguma coisa assim, que aí tem uma mais área de sequeiro aqui, eu te falo que vai ser muito pouca gente aqui plantar safrinha, viu? Tá todo mundo desanimado. E plantar para perder ninguém quer, não é verdade? A gente pelo menos empatar. Então, como não tem nenhuma luzinha, vamos aguardar aí até mais no final do ano para a gente ver como é que vai se muda esse cenário ou não. Se não, safrinha aqui é safrinha zero, viu? Certo. Queria, antes de encerrar, mandar bom dia. Tem gente nos assistindo aqui, mandando bom dia pra gente, João. A Vanessa Fernandes e o Alberto Tesmer. Bom dia para vocês. Obrigada pela gentileza aí de ajudar a começar o nosso dia mais animado. E, João, queria agradecer a sua presença aqui com a gente. Você é sempre muito bem-vindo e seguimos acompanhando como é que vai ficar a situação aí da safrinha em Paracatu. Ah, Letícia, eu que agradeço vocês aí para a gente poder falar um pouquinho como é que tá a realidade da gente aí, o pessoal ver como é que tá. Não tá fácil não é verdade? Então, desejar aí ao pessoal aí, gente, vamos ficar firme aí, porque a coisa não é fácil não. Não tem nenhuma luzinha no fundo do túnel, mas nós é produtor, nós é brasileiro, não desiste nunca não é verdade? Então, Exatamente. vamos com fé que aconteça alguma coisa nesses mercados aí, faça alguma mudança para a gente ver uma luzinha no fundo do túnel para a gente continuar seguindo no que a gente sabe fazer, que é plantar e produzir, né?
Tá aí, então, estivemos com o João Luiz Pinton, que é produtor rural de Paracatu, em Minas Gerais, nos trazendo as informações de como que está a safrinha de milho por lá. De acordo com ele, cerca da metade do milho já está aí no finalzinho do desenvolvimento, praticamente pronto, e a outra metade ainda falta em fazer o processo de enchimento dos grãos, mas para isso precisa chover. E o João conta que há cerca de 35 dias não chove lá em Paracatu, ou seja, essa falta de precipitações já derrubou a expectativa de média de produtividade da safrinha de milho por lá. Ele conta que inicialmente se esperava uma colheita média de 120 sacas por hectare, mas agora a média já caiu para cerca de 80 sacas por hectare. E quando se faz o cálculo do custo de produção para a implantação dessa safrinha por hectare, no caso do milho, por exemplo, foi cerca de R$ 5.500 gastos por hectare para implantar essa safrinha de milho. Ou seja, com os preços atuais de venda, seria necessário desembolsar cerca de 122 sacas por hectare. Ou, a gente trocando em miúdos, né, se espera colher uma média de 80 sacas por hectare, mas para custear essa safrinha seria necessário 122 sacas por hectare, a conta não fecha. No caso do sorgo, segundo o João Luiz, esse caso vai empatar um pouquinho, porque o custo de produção do sorgo ele é um pouco menor. E para a soja, no que ele contou para a gente, lá atrás, quando foi colhendo, portanto, a oleaginosa, ele já foi vendendo, garantindo os preços que tinha lá atrás, em torno de 140, 140 e poucos reais. Agora ali para a região de Paracatu, que já está em 117 o preço da soja. E aí ele conta, né, que os outros produtores, alguns colegas dele ali do município, que não garantiram essas vendas anteriormente, agora então estão sofrendo com esse prejuízo, porque, claro, a implantação para a safra de soja também foi bastante cara. E somando tudo isso, né, toda essa questão de custo de produção versus preços de venda, o João Luiz ele explica que para o ano que vem a safrinha para ele de milho vai ser zero. Ele vai apostar numa soja então de ciclo médio tardio, né, vai estender um pouquinho então para ver se consegue ter uma melhor rentabilidade com a soja, e após a colheita vai apostar numa cobertura verde para poder então fazer essa manutenção do solo, mas não deve apostar na safrinha de milho, o que deve ser também a opção de vários produtores lá de Paracatu. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você, fique ligado. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.